Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar nos vendo, mas eu quero falar que é um prazer novamente estar com vocês. Nós estamos aqui no nosso quarto episódio do Voz e Midi. E hoje nosso convidado especial é Lincoln Lira, o evangelista Lincoln Lira. E nós vamos estar, daqui a pouco ele vai estar se apresentando, nós vamos falar de um tema bastante intrigante, né? Para fazer a gente parar para pensar. E, lógico, conosco também está o pastor Jefferson Lira, que está conosco em todos os episódios, não é isso? E hoje nós vamos começar falando, como eu disse, de algo bastante intrigante, que vai começar com uma pergunta. Essa pergunta é certo falar ou afirmar que Jesus Cristo não ressuscitou na Páscoa, segundo a Bíblia? Por que essa pergunta? Porque nós crescemos, vivemos e ouvimos falar que Jesus, que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Será mesmo? Será que Jesus ressuscitou na Páscoa? Eu quero já iniciar com uma resposta. Essa resposta é... Essa pergunta, na verdade, é uma excelente pergunta. Por quê? Porque toca justamente na diferença entre a tradição litúrgica, ou seja, o calendário da igreja, e a narrativa bíblica literal. Então, por isso que é uma excelente pergunta. Eu vou passar agora para esses dois simpáticos jovens. Vou deixar parte, são meus filhos, e nós todos estamos hoje de mustache. Lincoln, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Já vim acompanhando os 3 episódios que teve. Não vi a hora de estar aqui. E hoje o dia, a minha agenda deu certo. Não que eu sou um cara muito ocupado, né? Mas graças a Deus estou aqui. Um tema talvez que eu não queria, né? Porque tá perto dos dois conversar um tema bem difícil, porque 2 professores aí, mestre aí da palavra, é bem complicado para mim. Hoje eu tô no estreito. Hoje eu tô que nem, tô que nem o povo de Israel antes de atravessar o Mar Vermelho. Qual que é o nome da cidade? Da cidade não, do lugar que ele tava? Antes de Faraó atrás, eles estavam na... Pirrairote? Pirrairote? Misericórdia, eu tô assim. Tava no beco. Tava no beco sem saída. Mas vai ser tranquilo essa conversa aqui, porque é uma conversa... Pô, afinal de contas, nós estamos no período pascal. Páscoa. Nós estamos na Semana Santa, assim, e nós ouvimos muito falar. E claro, quando falar de período pascal e Semana Santa, não é ovo nem peixe, tá? Nós estamos falando de algo muito importante. Pastor Gé. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor seja na sua vida, seja na sua casa. Mais uma vez, uma honra de estar aqui no Voz e Midi, juntamente com o pastor Sérgio, hoje com o evangelista Lincoln, para conversarmos, né? Não é um debate, mas sim um bate-papo, né? Que vai levar aí sabedoria, conhecimento e trazer reflexão acerca deste questionamento, né? Aprendemos mais um pouco, porque a própria palavra diz que o povo perece, né, por falta de conhecimento. Então o Voz e Midi hoje vai trazer um pouco de conhecimento para a vida de vocês. Muito bem, muito bem. Bom, Lincoln, claro que a gente não tem intenção nenhuma de colocar você em Pirrairote, né? Mas a pergunta é clássica, é essa que eu acabei de fazer. Você acha certo, vamos falar da primeira pessoa, eu, falar ou afirmar que Jesus não ressuscitou na Páscoa? Qual a tua visão bíblica, claro, disso? Bom, dentro da Bíblia, já respondendo, mas acho que antes de a gente responder, a gente tem que entrar num contexto, primeiro, para entender o que é Páscoa, o porquê de todos os dias, né? Não sei se vai dar tempo, mas acredito que, segundo a Bíblia,
não é certo afirmar que ele ressuscitou na Páscoa. Segundo a Bíblia, não é certo. Agora a gente precisa entender o que é Páscoa, Então você acha que o ele. dia seguinte, o que que era. Então você acha que a Páscoa é a ressurreição de Cristo? Não, não é. Certo. É isso que eu tô falando. A gente vai ter que entrar um contexto e entender o que é Páscoa. Páscoa, muitos vão... Até cristão não consegue responder, né? Porque o coelho, porque o ovo de Páscoa, né? Então, é necessário a gente entender o que é Páscoa. Porque é lá do Antigo Testamento, uma ordenança de Deus, não veio do homem, isso veio de Deus, quando o povo de Israel estava sendo liberto. Olha que interessante, eu brinquei aqui e entrou no contexto, né? Quando o povo estava fugindo do Egito. Então, após isso, é uma libertação, que foi da praga do cordeiro, né? O cordeiro manchado, o sangue do cordeiro manchado na porta. Nos umbrais. Nos Isso aí. umbrais das portas. Então, ali foi uma ordenança de Deus sobre a Páscoa. A Páscoa em si, na Bíblia, é um dia. Em Levítico 23, se eu não me engano. Levítico 23 fala do dia 14. Nissan, de 14 Nissan, um negócio assim, né? Que é a Páscoa. E depois da Páscoa, começa o dia das festas do pão dos asmos, que é o pão sem fermento. E por quê o pão sem fermento? Porque o povo saiu depressa do Egito, não tinha tempo de fermentar. Então isso para Deus ficou como pureza. Então eles celebravam esse dia, 7 dias de pães asmos. Então aí fica a semana, depois disso a tradição ficou a semana pascual. Mas o dia da Páscoa é o dia 14, o dia 1. Então Cristo ele ressuscita no terceiro dia. Então vamos dizer que ele ressuscitou durante o dia da festa do Pão dos Asmos. Ele dá quase, ele quase isso. Na realidade, nós estamos vivendo um período festivo de celebrações. Ok? Exato. Mas a ressurreição de Cristo nasceu em uma festa específica. Tá? Nós vamos falar sobre isso bastante, que é muito interessante. É bom que você que está em casa, nos assistindo, preste bastante atenção, fique focado aqui e aproveitando, curte, compartilha, para que outras pessoas possam também nos ajudar e aprender um pouco com esse nosso bate-papo. Né? A explicação do Lincoln foi muito salutar e nós vamos voltar para ele daqui a pouquinho. Vamos deixar aqui o pastor Gé dentro da sua visão e eu vou apertar um pouco mais. Ixi, É certo eu falar, pastor Gé? É certo eu falar, afirmar à luz da Bíblia, né, que Jesus não ressuscitou na Páscoa ou que a Páscoa é a ressurreição de Jesus? Mas eu quero aqui, como falei, apertar, eu quero colocar um tempero, porque eu quero afirmar para você, sim, Jesus não ressuscitou na Páscoa. Isso é uma resposta. O pessoal está falando, como assim? Como que ele não ressuscitou na Páscoa? A Páscoa é a ressurreição. A Páscoa é a ressurreição. Gente, é tremendo isso daqui. Eu confesso para vocês que esses últimos dias, estudando, debruçando sobre os livros das Escrituras, eu me deparei com coisas que eu fazia por necessidade mesmo de fazer, mas eu não sabia o significado espiritual. Foi tremendo quando Deus assim me trouxe essa revelação. E como eu disse, pastor Jé, sim, de acordo com a Bíblia, é correto afirmar que Jesus, né, ressuscitou no período pascal. Então, entenda, Jesus ressuscitou no período pascal. Mas há um detalhe muito importante sobre o significado da palavra Páscoa dentro desse contexto. E eu quero justamente que você explique a palavra Páscoa e talvez refute essa minha afirmação. Não tem nem como refutar, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente lê a Bíblia com detalhes, nós vamos ver que sim, Jesus ele ressuscitou durante o período, né? Porque não faria sentido, né? Voltando um pouquinho, Jesus chegar para os seus discípulos e falar assim: vai, prepare para mim a Páscoa. E ele ressuscitar
né, a Páscoa ser a ressurreição, se ele, né, pediu para preparar a Páscoa para eles comerem. Peraí, se é preparar a Páscoa para eles comerem, o que que então é a Páscoa, né? Páscoa é o cordeiro. Opa, O cordeiro. cordeiro, a Isso Páscoa é nos o lembra cordeiro. lá, não? Lá, Êxodo 12, né? Como foi citado aqui já, quando Deus manda preparar, matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, né? Então nós vamos ver que a Páscoa, ela é o cordeiro, que simboliza a Páscoa, é o sacrifício do cordeiro, né? E Cristo é Opa, o maior sacrifício, estamos chegando lá. né? Então, quando a gente fala de Páscoa, Cristo ressurreição, né? Ressurreição foi boa. Ressuscitou, né? Durante esse período. Foram 3 dias aí, como já foi citado aqui, a Páscoa não era um dia, só que tem todo o período dela, porque tem o período das festas dos pães asmos, depois tem ali as primícias. Nós vamos ver 3 festas principais, que é a Páscoa, pães asmos, tabernáculo, primícia, né? Que tá tudo interligado uma na outra. E Cristo, ele é a Páscoa. A Páscoa não é a ressurreição, mas Opa, Cristo é a Paulo, Páscoa. Paulo Você- fala isso, né? Em 1 Coríntios. Você tocou 1 no ponto Coríntios. principal. E isso é muito bom frisar aqui. Isso eu deixaria mais para o final, Sim, mas você tocou no assunto. Cristo como a Páscoa. isso. E nós precisamos diferenciar isso muito bem. Muito bem. Lincoln está no caminho aqui. Paulo citou o que, Lincoln? Paulo citou, 1 Coríntios, eu não lembro o capítulo. 15 e 20. Desculpa. 15 e 20. Que Cristo, ele é a Páscoa, o Cordeiro. Ele é o cordeiro. O Cordeiro. Na realidade é 1 Coríntios 5:7. 5:7. 15 o que e 20 é diz? outro texto. É. Diz Fala aí, assim, pastor. o texto diz, né? Esse texto diz: pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Exatamente. É, nós Então, entendemos. ele, vamos dizer assim, ele dá o sentido à Páscoa. Então, ele faz o que comemorar na festa. Ele dá o sentido para a festa. Porque assim, lá em Êxodo, Deus ele manda preparar a Páscoa por conta da saída do Egito, da Exato. libertação do Egito, que eles precisavam comer. A Páscoa também ela representa a comunhão, porque a Páscoa deveria ser comida em família. Entra até no assunto do que comer na Páscoa. Será que é, né, a Semana Santa, Mas comer aí só é a peixe? tradição cultural. A tradição. Que o pessoal sempre comia peixe. Era o mais mas fácil, se né? a gente olhar a Páscoa, é o cordeiro, são ervas amargas, tudo bem. E trata muito sobre Mas a isso comunhão. dentro do contexto judaico. Judaico, Tradução tradição judaica. judaica. Só que Nós precisamos só que olhar para assim, isso. Aí quando Cristo ele manda preparar a Páscoa, ele não come o peixe, ele come o cordeiro. Só que quando a gente traz que aí tem essa troca, que Cristo ele vem, ele troca, não que ele abole tudo ali, mas ele troca, que agora o sentido da Páscoa não é o sacrifício do animal, mas ele mesmo, próprio sacrifício. né? Aí a gente entra já em outro contexto, que aí é a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A gente precisa lembrar que antes da Páscoa cristã, Cristo como judeu, ele participou de toda a cultura, de toda a tradição, mas depois isso muda, porque como ele vira o Cordeiro Pascual, agora nós como cristão não comemoramos a saída do Egito, e sim a libertação Do nosso pecado. dos nossos pecados, Faz um da memorial. nossa vida. Faz um memorial, né? Perfeito, memorial. perfeito. É onde ele fala. Mas nós precisamos contextualizar para que as pessoas possam entender. Isso é muito bom. Vocês trouxeram pontos fundamentais aqui, porque a Páscoa judaica, né, ou Pessach, Pensade. o Pessach, na época de Jesus, né, a Páscoa, vou falar assim, na época de Jesus, a Páscoa não era feriado cristão como conhecemos hoje. Não era um feriado cristão, porque até então não Perfeito. existia cristão. Não tinha. Não existia cristão na época, né? Mas sim a celebração judaica que relembrava a libertação do Egito. A cronologia, segundo os evangelhos, foi Jesus foi crucificado na sexta-feira. E nós precisamos pegar essas datas. Nós precisamos pegar esses dias. Porque isso vai fazer nos levar justamente na confirmação, na ratificação de 3 dias. Né? Porque muitos falam que Jesus não ressuscitou em 3 dias.
Mas nós temos que olhar para o quê? A cultura e olhar para o calendário judaico, diferente do nosso, né, romano moderno, do nosso Eu tive calendário. muita dificuldade de entender. Sim, Porque eu entrei em conflito quando, na primeira, fala, caramba, se ele morreu no primeiro dia e fala que ele tava na ceia de Páscoa, eu não tô entendendo. Era quinta-feira. Ele fez a ceia de Páscoa, mas aí é onde entra a tradição judaica. Porque o dia começa no pôr do sol. Isso. Então, no dia, na diferente quinta-feira, do nosso, diferente do nosso, que que é começa à meia-noite. meia-noite. Então, ali no pôr do sol, acontece a ceia. Mas ali já é sexta-feira. Então já é o dia 14, não quinta-feira. Isso. Então aí entra o conflito. Por isso é necessário entender a tradição judaica para entender os dias, senão confunde mesmo. Eu entrei em conflito sim. para entender. Vai, caramba, a Páscoa então não começou cedo, calma aí. Então Jesus não ressuscitou Então, no terceiro ele dia. não ressuscitou no terceiro dia, mas aí a gente tem que... Mas dentro da cultura entender. judaica, uma parte do dia, qualquer parte que seja do dia, era considerado um dia. Um dia. Exato. Ok? Então, como Jesus, ele mandou preparar a mesa, ele sentou à mesa, ele ceiou, ele Ceia. comeu primeiro. Isso. Comeu primeiro a Páscoa. A Páscoa. Sim. A Páscoa judaica, Jesus comeu. Porque muitos olham para a Santa Ceia e acham que é só pão e uva. E o... Mas Jesus, ele mandou preparar a ceia pascal. Convém a mim estar com vocês e comer a Páscoa. Comer a Páscoa. Então, a Páscoa era o quê? Era o cordeiro. Já foi falado aqui, uma mesa judaica da época tinha ali as suas delícias, ervas amargas, tâmaras e assim por diante. Mas também tinha o quê? Cordeiro. Tinha carne. Então, o texto vai falar, justamente o texto que vai remeter à Santa Ceia, de que Jesus, depois de ceiar, depois que os discípulos ali ceiaram, ele pegou o pão e ilustrou. Mas essa ilustração do pão, essa ilustração do vinho, que é a nova aliança, isso é fantástico porque comprova a divindade de Jesus. Jesus não tinha como programar o horário que ele ia morrer. A hora que ele ia morrer. Vocês concordam com isso? Sim, porque por isso que a Bíblia é fenomenal, né? A Bíblia é fantástica. Há quem duvide da divindade de Jesus. Há quem duvide porque Deus ele preparou o plano é tão perfeito que ele já veio apontando tudo que ia acontecer e foi ratificando, foi se confirmando passo a passo. Então, Jesus, como falado, como o Cordeiro Pascal. Aí é onde que entra o Cordeiro Pascal. Quem é o Cordeiro? Jesus. Por quê? O texto está falando Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E a gente não pode esquecer isso. A gente tem que contextualizar. Porque então Jesus era o Cordeiro. E por que ele é chamado de Cordeiro Pascal? Pastor Gé, Sim, me explica. Cordeiro, vamos lá. O que simbolizava a pureza, o que trazia a pureza, né, para o pecado, quando alguém pecava, era o cordeiro, né? Deus estipulou o cordeiro como um animal puro, né? Se a gente parar para analisar toda a cultura judaica ali naquele tempo, quando se ia fazer o sacrifício, era necessário pegar o cordeiro, o filhote ali até 1 ano, né, puro, sem mancha, sem mácula, e aí sim fazer o sacrifício para o pecado, onde a pessoa colocava a mão ali sobre o cordeiro enquanto o sacerdote molava ele, ali era purificado através do sangue o pecado. E quando a gente olha e fala assim, Jesus, ele é o cordeiro desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nós vamos ver na Bíblia vários textos que remetem a isso, né? Vamos pegar aí o exemplo, como a gente está falando aqui da Páscoa, tô lacrimejando, ó. O Cordeiro da Páscoa, É emoção. né? Tô aqui. Né? O cordeiro, ali o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque o sangue ali simbolizava a pureza. O cordeiro ele simboliza a pureza, a libertação, a purificação, né? Nós vamos ver diversas vezes falar sobre isso. Então, quando a gente trata de Jesus, o cordeiro, né? A própria Bíblia vai dizer, Isaías 53, que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo.
mostrando mais uma vez, né, e se cumprindo a palavra, que ele é o Cordeiro, e assim ele foi para ser sacrificado, derramar o seu sangue por amor de nós e trazer essa pureza, nos purificar de todo o mal, de todo o pecado. Então, quando a gente trata Jesus como Cordeiro, nós estamos falando do sacrifício perfeito, não mais agora de animais, mas sim do próprio Senhor naquela cruz, né, que teve suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, né? Muito Então, bom. é isso que a Muito gente bom. trata. Eu vou, agora eu vou deixar na mão do Lincoln a bola É aqui. muito forte. Calma lá, vai devagar. Eu não sei tudo, não. Bom, nós estamos falando aqui agora e tratando de Jesus como Cordeiro Pascal. Sabemos que é Cordeiro Isso. e sabemos o que é Páscoa, correto? E isso é muito lindo, porque as coisas vão se juntando, né? Dentro da teologia bíblica, Ixi, meu Deus do céu. Olha, Aí pegou. especialmente já é erótico. nas cartas de Paulo, né? Faz a conexão direta entre sacrifício de Jesus e a Páscoa. Paulo faz essa conexão direta, como eu disse, em 1 Coríntios 5:7, onde o texto diz explicitamente: pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. A Páscoa, o Cordeiro foi sacrificado. Portanto, para a Bíblia, a ressurreição não aconteceu apenas na Páscoa. Biblicamente, está aqui comprovado. Domingo de Páscoa, né? Não quer dizer que é a ressurreição de Cristo, ou o domingo representa a ressurreição de Cristo, né? Claro, ele ressuscitou num domingo, A primícia dos que dormem. primícias do que dorme. E por que foi falado que ele era as primícias do que dorme? Ixi, meu Deus. Eu não sei explicar, não. Era justamente isso. Ó, Lincoln, nós falamos aqui, captou aí? Ele é chamado as primícias do que dorme. E nós estamos falando o quê? De um período de festividade, celebração. E tinha várias festas nessa época. Domingo, então, não era... Nós hoje consideramos que o domingo pascal e tudo mais. Mas, dentro do calendário judaico, dentro das festas, esse dia era o quê? Era a festa das primícias. Era a festa das primícias. Por isso que vai falar que ele é a primícias dos que dormem. E por que o primeiro, né? Justamente, né, dentro da ressurreição, a ressurreição não aconteceu apenas na Páscoa. Ela se tornou o quê? Ela não aconteceu, ela se tornou a Páscoa para os cristãos. Mas não foi imediatamente. Porque, como eu disse, nós falamos no começo, na época não tinha os cristãos. Ninguém era chamado de cristão na época. Isso levou bastante tempo que sim, que veio usar a Páscoa cristã. Que muitos ainda falam, talvez de maneira errônea, não quero aqui, né, querer o seu sabichão de maneira alguma, fala a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não. Cristo é a própria Páscoa. Isso. Cristo é a própria Páscoa, né? E onde é que surge essa confusão das pessoas usarem isso? Talvez vocês podem responder, vocês dois, essa confusão das pessoas usarem dessa forma e a gente continuar caminhando com os pensamentos desses. Então, eu acho, no meu ponto de vista, é a confusão de não entender os dias das festas. É levar todos esses dias, até na Bíblia, que é tudo Páscoa. E não entender o que é Páscoa. Exato. Paulo, ele fala, Cristo é a Páscoa, porque exatamente Páscoa é o sacrifício. Que foi o dia 14, Nissan lá dos judeus. Que foi o sacrifício do cordeiro nos umbrais da porta, como a gente falou já. Então, a confusão está aí, em não entender o que é Páscoa. As pessoas não entendem nem o porquê não perece por falta de conhecimento. Então, até sobre o coelho e o ovo de chocolate, vamos entrar até o coelho e o ovo de chocolate, mas as pessoas também não sabem o porquê do coelho e do ovo de chocolate. Você pode ver que toda festa cristã, ou tudo que é voltado para Deus, tem um paralelo para poder... Exato. E veio também antes de Cristo. Era uma do coelho, né?
que é sobre a fertilidade, sobre os deuses pagãos, tudo isso, que eu não lembro o nome, se é História, é germânico, e vinha o coelho por conta da fertilidade, da vida. E nisso eles pintavam o ovo também, era sobre renascimento, fertilidade, e eles faziam um ovo colorido tal, e o coelho. Totalmente diferente, não eram os dois juntos. Porém, entrou uma tradição lá nos Estados Unidos e na Europa que existia o coelho mágico, Juntou os dois elementos. juntou os dois elementos. E muito cristão não sabe identificar da onde vem o coelho e o ovo de chocolate. É onde entra a confusão também, Exato. por falta de conhecimento. Ou Então, seja, coloca Jesus no mesmo balaio, achando coloca, que a Páscoa exatamente, a Páscoa é o tudo, ovo e chocolate. ovo e chocolate, e também por confundir, não saber o que é a Páscoa, não entender. A Páscoa é o sacrifício. A Páscoa é o sacrifício. É passagem. Lá no Antigo Testamento é passagem, é libertação. Isso. E agora, Cristo é isso. Cristo é Páscoa. Cristo, ele é a sacrificou. Páscoa, ele é o sacrifício em nossas isso aí. vidas. E muitas das vezes a confusão tá aí. Uhum. Por isso eu falo, é tudo ligado, então também é a ressurreição. Eu vou passar a bola para o pastor Gé, mas antes eu quero explicar. A sua explicação foi excelente sobre a confusão, falta de Perfeito. entendimento e a explicação justamente sobre o coelho, né? De onde veio o ovo, né? Porque muitas pessoas, essa confusão vem porque muitas pessoas dizem que Jesus não ressuscitou no domingo. No domingo de Páscoa, ok? Por quê? Porque, tecnicamente, o conceito de um feriado cristão chamado Páscoa, focado na ressurreição, só se consolidou anos depois da morte de Cristo. Muito, muito depois. Na Bíblia, o evento é descrito como a ressurreição ao terceiro dia, correto? Correndo logo após o sábado. E isso é importante guardar. Esse sábado, a gente precisa entender este sábado dentro da semana festiva judaica. O que se fazia no sábado? Nada. Para guardar, né? Ele era Descanso. guardado. Por que então Jesus tinha que morrer logo, ser tirado da cruz? Porque o texto vai falar que ele morreu às 15 horas, por volta das 15 horas. Isso. Então, não poderia ter ninguém na cruz, porque a noite já vinha O pôr do chegando, sol, já vinha outro dia, já seria sábado. Exatamente. Sábado eu não poderia fazer nada. Sábado não poderia fazer Nada. nada. Mas o interessante é, Jesus morreu às 15 horas. Guarda isso daí. É tremendo isso. Sim. É tremendo. Veja. E por que é tremendo? Eu vou entrar logo. Por que é tremendo? Era o horário do sacrifício. Porque nessa mesma hora da festa judaica, era a hora que imolava o cordeiro. Era o A horário hora do que sacrifício. matava os cordeiros. O cordeiro animal ali. Isso. E quem é o cordeiro? Cristo. Cristo. À medida que o cordeiro animal derramava o seu sangue, Cristo também estava falando, ó, é pelos seus pecados. Isso. Às 15 horas, no mesmo horário tradicional judaico. E aí, Jesus, ele cumpriu o rito vivo e que Jesus judeu. E ele cumpriu morto. Por quê? Porque no sábado, o túmulo ficou em silêncio. Nada. Jesus estava no Isso. túmulo. Silêncio. Silêncio total. E aí, essas coisas são intrigantes, porque dá vontade de entrar. Pastor Zé, diante dessa situação, nós estamos vendo aqui, fazer uma narrativa aqui, breve. Jesus preparou a mesa, correto? Mandou preparar a mesa. Sim. Ceiou. A quinta-feira, ele saiu para o monte. Foi traído com um beijo na face. Na sexta-feira já, ele, período da manhã, foi levado, foi esbofeteado. Isso. A carne dele foi partida com chicotadas e depois crucificado. Esse período cronológico, se você observar muito bem,
nós precisamos fazer uma reflexão. Porque dentro dessa mesa, ou acima dessa mesa, tem um algo que nós precisamos levar em conta o que Jesus fez. Porque na cruz, Jesus foi o quê? Furado. Sim. E aí tem um detalhe. Jesus à mesa, ele pega o pão, ele parte o pão e fala assim, isso aqui é o meu Corpo. corpo, partido em favor de vós. E aí, nós precisamos olhar para o pão. Como que é o pão da época? Como era o pão à mesa judaica? Como que era o pão asmo? Como que era? Foi onde que eu falei, que eu peguei na reflexão. Toda Santa Ceia, eu preparo o pão da ceia. Eu preparo o pão ali para compartilhar com os irmãos, mas o pão que serve a ceia. Sim. E ele é assado. Uma massa, sem fermento, e assado. E assado não no forno, né? E não no forno. Tem que ser assado numa chapa. Por quê? Você precisa tomar cuidado para não queimar, porque é uma massa fina. E para essa massa não subir, não inchar, não criar uma bolha, você tem que fazer o quê? Furar. Eu fazia isso pela prática de não subir, mas eu vi dentro da Bíblia esse significado de furar o pão. E o que Jesus falou assim? Esse é o meu corpo. Meu. Que é partido em favor de vós. Porque o pão era meio duro, parecendo uma bolacha. Ele quebrava. Ele é partido. Isso. E Jesus, ele foi o quê? Furado e partido na cruz. Cara, tá querendo duvidar do plano de salvação? As pessoas duvidam desse Cristo. Como que pode duvidar? Então, pastor Gé, na Bíblia o evento é descrito como a ressurreição ao terceiro dia, correndo logo após o sábado, dentro da semana da festividade judaica. Eu queria que você me falasse dessa festividade, principalmente dessa festividade que Jesus, então, é citado dentro dessa festividade. Vamos lá. Primeiro a gente precisa voltar um pouco. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente pegar uma cronologia, né? Porque assim, o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo, é uma tipologia, né? Ele sempre vai apontar para Cristo em tudo. Por exemplo, se a gente pegar o tabernáculo, como que era feito os sacrifícios ali depois de Moisés, depois da saída do Egito e tal, né? Que a gente pega o átrio santo e o santíssimo, nós vamos ver que ali no átrio a gente tem o quê? Tem o lugar do sacrifício, né? Onde se fazia o sacrifício, o holocausto, e atrás dele tinha o quê? A pia. Essa pia, né, igual a gente faz na igreja, ceia, que a gente lava as mãos lá, os sacerdotes, eles lavavam as mãos, só que eles não lavavam somente as mãos olhando para ele, representando a ele, o pecado dele e o do povo. Ele lavava quem? O sacrifício. O sacrifício era lavado, o cordeiro era lavado e depois sacrificado. E aí a gente pegando a cronologia, olha como é interessante. Jesus, o que ele faz antes de começar o ministério? Ele é batizado. Ele não é batizado por conta que ele tinha pecado, porque Jesus não tinha pecado, mas sim porque ele já estava representando o cordeiro que ia ser sacrificado. Então ele passa pelas águas, ele é lavado, né? E aí entrando mais para frente, como foi citado aqui, o Shabat, o sábado ali, que eles não faziam nada, quando a gente vê Maria ungindo os pés de Jesus, o que Jesus fala? Ele fala assim, deixa ela, porque ela está fazendo isso por dia do meu sepultamento. Por quê? Porque já não ia ter tempo de ungir ele com os óleos, com as especiarias. Então, por quê? Porque era sábado. Então, Maria já tinha preparado o corpo dele. Olha só, Cristo ele se lava no batismo, como cordeiro ali, sendo lavado para o dia do sacrifício. Ele é ungido por Maria com as especiarias, porque não ia dar tempo de fazer isso. Perfeito. E aí ele é sacrificado durante o período das festas, né? São festas aí principais que os judeus faziam, que é a Páscoa junto ali com os pães asmos, tinha a festa dos tabernáculos, tinha as primícias, que também, as primícias a gente vai ver que 50 dias depois da Páscoa é chamado de Pentecostes, aí a gente vai ver lá em Atos 2, né? Então,
a festa em si, ela é importante por conta da lembrança. Eles não faziam uma festa simplesmente só para se divertir. Não, é para trazer a memória daquilo que foi feito. E o que foi feito? Quando Deus os livrou do Egito, da mão da escravidão. Então, quando a gente olha para a festa, para a Páscoa, olha para Cristo, a gente traz à memória o que Cristo ele fez por nós, né? Então, as festas em si eram formas deles lembrar. Por exemplo, se a gente pegar as festas do tabernáculos, que eles montavam as suas tendas, mesmo depois de ter casa, é trazer a lembrança do período que eles passavam no deserto, Perfeito. né? Que eles habitavam em tendas. Então, a Bíblia ela não faz festa por fazer. Hoje todo mundo faz festa, cria festa só para se divertir. Não, e o mais engraçado, o pessoal faz festas, mas as festas que é pra ser comemorada não comemora. Não Porque comemora. se a gente pegar o Pascoal, é meio que um clima triste. Sim. Porque o povo não entende. É. Mas Enquanto deveria ser um momento de eles felicidade. comemoravam, um eles se momento alegre. alegravam, né? Porque eles traziam a memória do que Deus ele fez. Então, esse momento de Páscoa, de preparar a Páscoa, como eu disse no início lá em Êxodo 12, quando Moisés fala para preparar a Páscoa, o que que ele fala? Pega um cordeiro para sua família. Se o cordeiro for muito grande, chama os vizinhos. Churrasco? Churrasco, assar, é comer. É, não é? Quando se nasceu o primogênito, Pessoal o brinca, filho, né? Deus é brasileiro. né? Quando se nasceu o primogênito, o filho, o que que o homem ali ele fazia? Ele não ia sacrificar? Fazer ali, a comer a carne, tudo. Quando diz também sobre os dízimos, né? No Antigo Testamento, eu tô falando do Antigo Testamento. O que que eles faziam com os dízimos? Eles davam os dízimos e quando não era dos cereais, dos legumes, ali da plantação, que era o animal, o que que eles faziam? Eles comiam. Ou seja, era assado e eles comiam. Então tudo era um motivo de se alegrar, mas não simplesmente por se alegrar, mas por trazer a memória do que Deus estava fazendo ou do que Deus ele fez. Então quando a gente celebra a Páscoa, celebra Cristo é trazendo à memória esse sacrifício, né, de cruz, como foi dito aqui, esse sacrifício que não era feito de qualquer jeito. Cristo também não morreu de qualquer jeito, né? Foi perfurado, teve seus pés, suas mãos, seu lado direito perfurado, né? E ali ele perdoa, né? Assim como o sangue foi passado nos umbrais que impedia a morte de entrar naquela casa, Cristo ele derrama seu sangue, perdoa a todos, dizendo assim: a morte não tem mais poder sobre essas vidas, porque eu sou sacrifício. Meu sangue está selado em você. É por É isso. isso. Não tô falando que quando você toma a ceia, você tá selando, né? Mas é a memória disso. É a memória. É a memória. Quando eu tomo o vinho, eu falei, isso é meu sangue. Pra mostrar que faz memória que você está... Espiritualmente, que você está Isso. selado e que a Isso. morte não entra na isso. sua casa. Sim. Isso. Então, Isso é incrível. a- não as tem pessoas, como não ela- servir a Cristo. e aí as pessoas estão Agora fala confundindo assim, e muito, que né? casa é essa? Como assim? Que você falou assim, a morte não entra na sua casa. Que casa que é essa? Não, eu digo assim, forma não... Não entra na sua casa, sim, mas que casa que é essa? Então, você está protegido contra a morte. Contra a morte. E Exato. quem é o Deus da vida eterna? Jesus. Jesus. Ficou até quando ele devolve, ficou. Calma aí, que vai vir? Será que tô errado? Não, tá certíssimo. Né? Quando você fala, a conexão é perfeita. Quando você... A ceia não é qualquer coisa. Não. A pessoa fala, não, é ceia do Senhor. Não é santa. Não. Santo significa separado. E o interessante quando a gente fala, desculpa cortar, da ceia, a gente celebra a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Santa porque é do Senhor, né? Muitos vão dizer assim, não é Santa Ceia. É uma porque ceia não. separada. Mas vamos lá, Santa Ceia, ceia separada. A ceia foi feita onde? Não foi na Páscoa? Então, toda vez, todo mês que a gente celebra a ceia, a gente está celebrando o quê? Né? A Páscoa? Exato. Que é o Cordeiro. Bom, é Cristo. é algo do nosso ministério. Dentro do Ministério IMID, essa semana, uma semana de suma importância, não que as outras não sejam, irmão, mas essa daqui nós estamos celebrando. Sim. Celebrando o quê? A Páscoa judaica? Não. Nós estamos celebrando Cristo. a própria Páscoa, que é Jesus, e obedecendo a ele. Então, quando a gente prepara a mesa de Páscoa, sim, nós fazemos um sacrifício de quê? De colocar um cordeiro na mesa. De toda a família reunida, a igreja reunida, participar de um banquete.
porque é uma festa. Geralmente, nas nossas ceias mensais, né, é o pão ou bastante pães, né, e bastante uva, porque a mesa é para todo mundo participar. E tudo comível. Não é E- nada original. artificial, né? Tudo Deixa eu falar uma coisa também. E Jesus, ele é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, quando mandou preparar uma meia, ele não falou uma mesa, ele não falou assim, ó, prepara uma mesinha lá com qualquer coisa, porque eu vou morrer mesmo. Não, não, não. Ele mandou preparar. O ambiente foi preparado. Já tinha pessoa que preparou o ambiente e teve aqueles discípulos que foi montar a mesa, preparar a mesa. Na mesa não tinha fruta de plástico. Na mesa não tinha pão de plástico. Você colocar um pão de plástico na mesa, você está falando que Jesus é um boneco? É uma simbologia. Mas é até É um uma erro. simbologia. É um erro comum, acho que vem de geração De em geração. geração, sabe? Vai deixando tudo que vem do passado, vai deixando mais fácil e mais simples, não dando importância. Porque até mesmo estão me olhando assim, falando, um jovem falando isso, mas eu sou jovem, mas calma lá. Sou dos 90 ali, ainda tô no 900, não sou 2000. Não sou a geração Z. Mas antigamente eu lembro que mesmo até cristão de outras denominações, né? Era celebrado de outro jeito. Realmente era uma semana. Uma semana. O pessoal se purificava, se separava. Literalmente. Era tratado como santo. Vamos dizer assim? Sim. É a Semana Santa. Eu sou filho de retirante. Eu passei um período, depois de São Paulo, passei um período no Nordeste. E aprendemos naquela época. Sabe o que? Nesse período de festa, de Semana Santa, eu tinha que me ajoelhar diante de todos os mais velhos parentes, avô, pai e mãe, e falar assim: louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bença pai, bença mãe, bença avó. Eu tinha que fazer isso. Era algo esplendoroso. Aí hoje não se faz mais. Exato. Essa Se parte eu já não, perdeu. essa parte eu já não Eu peguei. também não. Já se perdeu. Mas eu peguei. Então, aí eu peguei uma parte onde ainda era considerado santo, onde a pessoa se guardava a semana inteira, ou Não era só o período a peixe. mais, não era só o peixe. Hoje em dia, é só o domingo. E olhe lá. A pessoa se guarda pelo menos só no horário do almoço, mas depois tá fazendo. Não, velho, o feriado é sexta, começa a partir de amanhã, o feriado por Exato. Desde ontem, cara, quase que eu não ando no trânsito. O pessoal tá Então. louco. Então, eu acho que as coisas importantes vêm se perdendo, né? Sim. Sim. Falar até outro dia, outro podcast, que é um assunto interessante falar sobre isso. Que realmente a gente não, nas casas, nas famílias, não se fala mais de Deus. Porque mesmo antigamente, se a pessoa não frequentava a igreja e não era de religião, tinha aquela fé. Sim. Tinha aquela fé em Deus. Sim. Bença pai, bença mãe, bença avó, bença avô. Hoje se perdeu o respeito. É. Então, as coisas importantes, ela vem se ausentando das famílias e das vidas das pessoas. Desestruturando a família. Exatamente. Porque se você tira Jesus do centro da família, você tira a família da E centralidade. aí a gente vai entrar Cristã. onde a palavra diz que o amor se esfriariam. E a gente pensa no amor só igreja, as pessoas dentro da igreja Não, se é esfriando. geral. Mas é geral. Modo geral. Porque quando você tira o amor, Cristo, que é o próprio amor, Acabou. acabou. E- Então as famílias vão sendo destruídas onde não tem mais abraço, onde não tem mais comunhão. Então, isso Onde vai o- se acabando. Onde o filho não chama o pai mais de pai, Exato. É pelo né? nome. é pelo nome, ó, fulano, trata como amiguinho. Acabou o respeito na realidade. Respeito. Isso- Porque nosso pai, aqui o pastor, mas sempre colocou a gente pra. Não, me chama de você, mas vocês têm que entender quem sou eu. Isso. E sempre mantendo respeito. E hoje a gente dá bênção, a gente bença pai, bença mãe, porque sempre teve esse respeito. Sempre foi Mesmo ensinado. o problema é que acabou o respeito. Acabou. Desestruturou tudo, E o né? interessante é que se a gente olhar pela visão bíblica, isso não vem de hoje, né? Vem lá de trás e a Bíblia ela sempre vem rebatendo e defendendo, né, a volta a essa essência. Porque, por exemplo, se a gente pegar 1 Coríntios, ainda falando de ceia, 1 Coríntios 11 ali, quando Paulo está ensinando sobre a ceia, por quê? Porque já tinha se esfriado.
O que que Paulo fala? Ó, espere uns pelos outros. Já tava virando bagunça. Já tá virando bagunça. Vocês chegam na frente, vocês Comem comem, os tudo. pobres ficam sem comer nada, esperam uns Opa, pelos quer dizer outros. então que na ceia lá já é fartura. Já era fartura. É fartura. Era fartura. Então as pessoas, todo mundo participava e Todo comia mundo. para Então, encher a barriga, e sim ou tava- não? e já estava se perdendo, então Paulo vem, opa, trazendo de volta a essência. Ceia não é isso, ceia é comunhão. Ó, vamos trazer a memória? Sim. É dia de Vamos lá. festa, sim ou É não? dia de festa. É isso que eu desejo. Eu não tenho condição hoje de fazer uma ceia todo final de semana, ou todo final de semana, todo domingo, né? Mas quando é pelo menos uma vez por mês, não pode ter miséria na mesa. Não. Ou seja, e a comunhão, nós, família de Deus ali, todo mundo tem que participar um pouco da mesa. É essa essência que o Nick tá falando. Tem que voltar, tem que ser restaurada. Mas isso aqui é problema. Cada um entender, né? O cristão da sua casa entender e cuidar disso. E ensinar. Eu sou pai hoje. Falar que no começo, quando meu filho falava benção pai, eu me assustava. Oxe, que isso? Mas é um outro assunto também. Isso. Porque a gente tem mania de Peter Pan, a gente não quer crescer e envelhecer. Não, e hoje em dia, os senhores, os anciões, tá querendo ser novo. Eles não querem evoluir. Ou querem evoluir, mas mantendo a essência de menino e menina. Isso. Esse é o problema. A gente não quer dar o próximo passo. Ah, tô no processo. Esse processo não passa nunca. É uma transição, né? Quando você começa a ver as pessoas falar o Senhor, Sim. as coisas Opa. começam Exato. a mudar, Eu né? tive a festa do meu filho e as crianças, tio, senhor, tio. Opa, dá um choque de realidade. Fala, Choque. caramba. E Você Fala, cresceu. mano, exatamente. Cresceu. Exatamente. E eu não vou falar, não pode fazer isso. Não, tá certo. A minha fase já passou. Eu tenho que entender. Eu tenho que me vestir diferente. Eu tenho que me comportar. Eu tô numa sociedade. Ah, beleza. Eu não posso ser o que eu quero. Eu vivo para outras pessoas também. Agora eu vivo pro meu filho. Vamos dizer assim. Pra sua família. Pra sabe? minha família. Então eu tenho que me comportar como tal. o interessante, se a gente voltar um pouquinho antes, se a gente voltar para aquele assunto, por que que as pessoas falam que domingo é ressurreição? Porque é ensinado na base. O problema é a base. Não estão ensinando, porque a gente está aqui hoje nesse podcast, ensinando para todo mundo que está nos assistindo, mas o problema é que é ensinado isso dentro de casa para as crianças. Mas e muitas vezes dentro da igreja é ensinado para as crianças. Não, o absurdo, errado. e o absurdo é a igreja da ovo de Páscoa. E o problema é que, vamos pegar assim, hoje em dia não tá sendo ensinado nem dentro Nem de casa. ensina. Porque é ensinado na TV. Na TV, na escola, É ensinado. na rua. As pessoas. É isso. As pessoas influenciam. O que a gente tá fazendo aqui? Influenciar porque não tá tendo isso. A gente precisa influenciar as pessoas. Mas o mais errado tá influenciando também as Isso. crianças. Então é preocupante. É na base. É. Hoje as crianças olham e falam, é Páscoa, tem ovo, O que é Chocolate. Páscoa? É chocolate. é Chocolate. chocolate. É procurar as patinhas no chão. Porque cada vez mais o povo brasileiro pega. Não só Exporta a cultura. exporta cultura. É cheio de cultura aqui. Fala, ó como é a hipocrisia aqui do Brasil. É cheio de cultura aqui, mas eles gostam de exportar a cultura lá de fora. Ah, as patinhas no chão, vamos pro sítio procurar ovo. O easter egg, né? Oh, É. meu Deus do céu. Aonde? Não tem. Não patinha dá. para procurar, patinha do coelho, procurar ovo. Pior Ô, nada que, me desculpa assim, mas eu vi isso acontecer dentro de igreja, né? Sim. Eu não frequento outras igrejas, mas quando a gente tá rolando ali o feed, passa vídeo, caça os ovos dentro da igreja Mas pras é- crianças. e assim- é Não, difícil. então Páscoa, na realidade, não tem nada a ver com chocolate. Páscoa é o que? Não. Carne. É carne. Ou seja, gente, eu respeito cada um com sua fé, Sim. né? E aí chega nesse período de Semana Santa, você não pode comer carne. Para aí. É Jesus tudo- estava comendo carne. É tudo pra tirar, Tira Cristo da, tirar o da, foco, da essa equação, né? jogada. Mas a Páscoa em si não é comida. É o sacrifício. É o sacrifício. Sacrifício. E tem que entender isso. Mas o sacrifício ali, o que era morto era comido. Isso. Olha, era difícil, hein? Fala, É festa. antes de ser cristão, antes de a gente frequentar a igreja, era difícil essa semana. Eu não gosto de peixe e o pessoal só comendo peixe. Pensando numa coisa difícil. Era difícil. Graças a Deus, nós entendemos, graças né? a Deus eu já tive Mas aí alimento, entra uma até me ajudou. hipocrisia, né? Aí entra uma hipocrisia. Você fala assim, tudo bem, você não pode comer o peixe, come o frango. É carne branca. É carne branca. Cara, eu amo peixe.
Mas eu não Nada me dou, contra, mas... desculpa, não me dou ao luxo Desculpa, não me dou ao luxo de entrar nessa época aí do capitalismo, do aproveitamento, né? E por falta de informação, você deixa um rim para comprar um peixe dentro de algo que foi criado, inventado. E sem conhecimento, as pessoas estão aí fazendo essas Sim. loucuras. Muitas vezes Né? o pai e a mãe deixam de comprar a mistura, o arroz, porque tem que pagar R$ 70 num ovo de Páscoa. Porque o Quanto? filho tá fazendo 70? Ah, 70 é o mais barato. você tá há 3 anos atrás? Não, mais barato. Ah, Depende. 70 é o mais barato. Se for, Eu se acho. for pra ajudar a Eu nem criança com parei pra ver. brinquedinho, tá caro, hein? Eu nem rapaz. parei pra ver. Gente, então, nós estamos vendo aí valores trocados. Sim, invertidos. Conhecimentos investidos. Certo é errado, errado é certo. E hoje as pessoas não querem ouvir isso, porque essa verdade já faz comichão nos ouvidos. Já não querem um papo como esse. Mas aqui nós não estamos falando aquilo que a gente acha. Nós estamos à luz da palavra de Deus. Bíblia. Dentro do contexto histórico judaico, contexto histórico cristão. Nós precisamos olhar para a Bíblia e o que ela está falando conosco? O que ela está nos explicando? Veja que nós estamos falando aqui que tudo foi muito bem programado. Tudo dentro de um símbolo trouxe uma realidade para que nós pudéssemos testificar, né, ratificar a divindade de Cristo. Onde muitos têm duvidado que Cristo é divino, que Cristo é Deus. E aí nós estamos vendo a prova dentro da Bíblia, das Sagradas Escrituras, como exemplo desse período. Se alguém quer ainda tirar a dúvida de que Cristo é divino, é só olhar os detalhes, os símbolos, né? Como o pão furado. Entenda isso. O corpo partido, quando fala ali o corpo partido, foi na chicotada. Pedaços de carne saía do corpo de Cristo. Quando fala dele furado, a lança entrou, né, traspassou ele ali do lado direito. O horário, o mesmo horário que era morto o cordeiro animal, Cristo também estava ali morrendo, derramando seu sangue, comprovando o cordeiro para perdão dos pecados, o cordeiro vivo desde a fundação, morto desde a fundação do mundo, e também derramando seu sangue por amor de mim e de você. Então, a gente precisa parar e analisar. Hoje as pessoas estão muito indo para a igreja, porque a igreja é lugar de entrega e tem seus momentos de ensino. Mas não, as pessoas estão mudando isso. Não vão para o ensino e estão indo para uma festa na igreja. Um lugar onde você se sente bem. Um lugar onde você vai buscar paz. Não, igreja é lugar de entrega. Estar reunido como igreja é lugar de entrega. Você sai e vai entregar o quê? A sua adoração, a sua gratidão. E aí a Bíblia vem e vai falar conosco de maneira muito clara que Deus não despede ninguém De mão vazia. vazio. Deus não despede ninguém vazio. De quê? Não despede ninguém vazio do seu espírito. À medida que você entrega, Deus te enche. E ali ele te dá direção, te dá fortaleza, e você sente a verdadeira paz, que é estar em Cristo, que é o próprio Cristo. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. O tempo já está explodindo, daqui a pouco nós encerramos. Vamos aqui. O cordeiro. Como nós já falamos, no Antigo Testamento, o cordeiro pascal deveria ser, né, imolado para salvar o povo da morte, ok? Isso nós estamos cientes. No Novo Testamento, Jesus morre no exato momento, em que os cordeiros eram sacrificados, lá no templo de Jerusalém. No mesmo horário que os cordeiros eram sacrificados no templo de Jerusalém, Jesus também era sacrificado. E aí vem a ressurreição, para ratificar, testificar aquilo, a pergunta que eu fiz no começo. A ressurreição e as primícias. Olha aí. No domingo pascal, os judeus celebravam o quê? A festa das primícias. Era o período pascal, mas tinha o quê? A festa das primícias. A primícia de quê? Da colheita. A primícia é o quê? Da colheita. Por isso, o apóstolo Paulo chama de Jesus as primícias do que dorme. Está em 1 Coríntios 15, 20, indicando que ele foi o primeiro a colher a vida eterna. Essa colheita, a primícia, é a colheita da vida eterna. E aí um detalhe importante, pastor Gé Lincoln, 3 dias e 3 noites.
3 dias e 6 noites. Se você contar de sexta a domingo, né? Não dá 72 horas. Concorda? Não dá 72 horas. Mas para os judeus da época, qualquer parte do dia ou de um dia era contado como um dia inteiro. Né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Primeiro dia, o dia 1, sexta-feira, antes do pôr do sol, ok? Dia 2, sábado, dia inteiro. E domingo, de madrugada, dia 3. Então nós vemos que Jesus ele morreu ao terceiro dia, ou ressuscitou ao terceiro dia. O período de morte e ressurreição. Aí você entra no debate, morreu. Aí nós entramos numa outra linha, né? Então, o veredito bíblico, dentro do que nós vivemos aqui, qual o veredito bíblico? Jesus, né? Ou seja, domingo de Páscoa é a ressurreição de Cristo? Não. E aí, pastor Zé? Não. Hã? Não. Você falou isso com tanta... Né? Não, assim, foi o período da Páscoa, mas não significa que é o domingo de Páscoa, né? Por mais que a festa durava ali uns dias, e já foi dito aqui que Cristo ele é a primícia, né? A gente já começa a contar a festa das primícias, começa a contar o dia das primícias, né? Domingo é o dia da ressurreição, sim, fato. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, fato. Mas era domingo de Páscoa ou já havia acabado a Páscoa? Não. E aí? Era período de Período Páscoa de ainda. Páscoa. Era um período de Páscoa. E domingo era celebrado uma festa em Uma particular, que era a festa das primícias. primícias, os primeiros frutos. Então, Cristo Né? ressuscitou nas primícias, Nas primícias. durante Então, a festa da Páscoa. é muito semântico, né? Isso é muito semântico. E fala assim, não, a Páscoa, afirmar categoricamente, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não. Jesus é a É a Páscoa. Páscoa. Jesus é a Páscoa cristã. E ressuscitou no período da festa, no período da celebração. Exatamente, exatamente. Portanto, biblicamente, Jesus não apenas ressuscita no primeiro dia, que também era período de Páscoa, mas os autores bíblicos construíram toda a narrativa para mostrar que ele era o próprio significado daquela Páscoa. Isso. Ele era o significado ali, que os judeus celebravam há séculos. Ele está falando assim, vocês não celebram há tantos anos? Só eu cheguei, eu sou o motivo dessa celebração. Né? Então, não vamos adiantar, porque não dá. Parece uma conversa boba, né? Mas tem muito assunto. Tem muitos assunto. detalhes que se São a gente muitos entrar, detalhes. vai muito, muito além. E o nosso tempo já foi, né? E é pouco. Quem sabe, numa outra hora, a gente retoma sobre esse assunto, porque ainda tem falar sobre 3 elementos que seriam, né, pão. Deixa eu te lembrar dos 3. Pão, cálice e luz. Que tem tudo a ver com isso. Sim. Tem tudo a ver com isso, né? E a gente deixa para uma outra hora, um outro dia. Eu espero que você em casa, você que nos assiste, né, possa ter entendido um pouco. Não é desdenho, não é menosprezar, é apenas reafirmar que Cristo é a nossa Páscoa. Domingo sempre será primícias. Domingo sempre será as primícias. Todo domingo nós consideramos primícias. Primeiro dia da semana, também levando em conta a festa na qual Jesus ressuscitou nessa época de festa. Então você que talvez tinha dúvida sobre o que é Páscoa, eu te peço que você coloque a Páscoa dentro da sua casa. Leve a Páscoa para os seus filhos, leve a Páscoa para o seu marido, para a sua esposa, leve a Páscoa para os seus vizinhos, leve a Páscoa para toda a sua família. Se reúna em uma mesa pascal, se reúna em comunhão e união. A sua casa precisa ter mesa, a sua casa ela precisa ter Páscoa.
E essa Páscoa se chama Jesus Cristo. Não é coelho, não é ovo, não é bebedeira. É tempo de se alegrar, é tempo de festejar, porque o sacrifício dele é a garantia da nossa eternidade, da nossa salvação. Eu quero passar a palavra para o Lincoln, para as considerações finais aqui, e logo depois o pastor Gé. Eu só tenho que agradecer. Foi uma conversa legal. Eu pensei que eu ia travar, não ia sair. Pensei que não ia lembrar das coisas, mas graças a Deus, acho que o Espírito Santo faz lembrar, né? Abre o entendimento. Abre, entendi. Mas foi muito bom. Acho que é bom até pra gente, né? Que a gente não costuma fazer isso. De sentar, conversar sobre a Bíblia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, pai, irmão, a gente não faz isso. É muito difícil. Mas foi muito bom. Deixa eu até explicar isso aqui. Nós estudamos na nossa individualidade, nós Isso. temos nosso momento, até porque cada um tem sua casa, né? E é bastante interessante o pastor Jefferson dar aula no domingo. E eu geralmente eu não posso estar no domingo na igreja pela manhã. Estou no culto à noite. E muitas vezes, quando eu vou pregar, só vê os jovens, principalmente, as pessoas olham um para o outro. E muitas vezes acha que a gente conversou sobre o que foi dado na aula Não. e nada. Mas isso é o quê? É testificação do Espírito Santo. Nós vivemos uma vida plena com Deus, verdadeiramente. Servimos a esse Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje, meus filhos constituídos, né, como evangelista, como pastores, e nosso objetivo é justamente cumprir a ordenança de Cristo, cumprir o ID do Senhor sobre as nossas vidas. A igreja, ela é constituída de base, dentro de uma base fortalecida. E essa base chama-se missão. A missão de toda a igreja é pregar a palavra. Mas não dá para pegar a palavra se você não estudar a palavra, não buscar, não se encher do Espírito Santo. Então é isso. Se você gostou da minha presença aqui, curte bastante, até comenta aí pra mim voltar mais vezes. E só uma coisa, assim que eu vou deixar pra vocês, que não busque ser certo pra ser de Deus. Eu já sou diferente porque pertenço a Ele. Então você já é diferente porque pertence a Ele. Não busque ser certo pra pertencer a Ele, pra ser dele. Você já é dele. Então só seja diferente. É isso. Muito bem. Bom, quero agradecer mais uma vez, né? É uma honra estar aqui. É uma honra conversar com o evangelista Lincoln, com o pastor Sérgio, que a cada dia me ensina mais, né? São detalhes que a gente vai pegando, a gente vai aprendendo, né? Ensina, nós aprendemos um com o outro toda vez. Então a gente Cada vai um com a sua aprendendo. particularidade, a forma de ser. Isso. Inclusive ontem, deixa eu só interromper antes de Isso. encerrar. Ontem nós acabamos fazendo uma ilustração, né? Me colocou no estreito. Ontem, como se Jesus estivesse falando quem é ele na Páscoa. E o pastor já ficou fazendo a mímica ali, batendo a boca, mexendo os braços. E eu narrava atrás como Jesus falando com a igreja. Meus irmãos, chegou uma hora que eu não consegui segurar minhas lágrimas, porque eu não conseguia também tirar os olhos da igreja, que as pessoas chorando a lágrima, porque é uma realidade. Imagine Jesus contando o que aconteceu com ele, parte por parte. Ele já começa a falar, já começa a vir lágrima nos olhos. Então, não é brincadeira. Jesus é real, ele é verdadeiro, e olha que ele já está à porta. Conclui, pastor Jé. É isso. É agradecer. Agradecer, é uma honra estar aqui, né, conversando, batendo esse papo e levando conhecimento para você que nos assiste. Então, celebre a Páscoa, celebre a ceia, seja alegre, tenha comunhão, volte à essência e o principal, aprenda. Aprenda da palavra para não ser enganado. Que Deus abençoe a sua vida, curte, compartilha, nos siga nas redes sociais, não deixe de seguir a gente, a Igreja Mid, né, porque é uma igreja bíblica, né, não é uma igreja de oba-oba, mas sim uma igreja bíblica que ensina a palavra, faz de tudo para viver de acordo com a palavra. Então, você quer continuar aprendendo, né? Continue nos assistindo, venha participar dos cultos, esteja com a gente. E é isso, agradecer por esse dia, agradecer pela oportunidade. Muito bem. Bom, quero agradecer a todos, a Deus, por mais essa oportunidade. Esse é o 4º episódio desse
podcast Voz e Mídia. Olha, e esse mês de abril nós vamos estar aqui muitas vezes, tá? E eu quero fazer um convite para você. Todo primeiro domingo do mês, nós estamos festejando essa festa. A Páscoa, ou seja, a ceia, a mesa. E nesse domingo em particular, esse domingo agora, né, desta data que você nos assiste, nós estaremos festejando de maneira especial a Santa Ceia, porque nós preparamos uma mesa pascal similar à de Jesus. Claro que faltava muito, né? Mas a gente vai ter cordeiro, a gente tem comunhão, a gente tem suco da videira e principalmente temos Cristo. E você pode vir compartilhar conosco. Você é mais do que convidado a sentar à nossa mesa. Tá bom? Quero aqui agradecer ao evangelista Lincoln, ao pastor Gé. Eu quero agradecer também aqui o bastidor, né, nosso videomaker aqui, o Vitor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, Vitor. Sempre um prazer, uma honra ser muito bem recebido aqui, muito bem tratado. E nós vamos estar aqui mais outra vez. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.